Não, 3 Jaquem Pô? Jaquem. Jaquem. Jaquem Pô. Ah, perdi. Vamos lá. Comece então apresentando nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Padre Podcast, mais um podcast no ar. E de novo, isso aqui é um convidado que está retornando, porque foi muito bom o primeiro. O primeiro foi bom. E o segundo? Vai ser melhor. Nossa, e o tema é forte, hein, cara? O tema é forte. Eu acredito que algumas pessoas vão se identificar muito, né? Que penso eu agora falando muito sério nesses É verdade mesmo. As pessoas vão se identificar nessa relação, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa relação. Eu acredito que esse podcast hoje vai ser muito mais um ensinamento, né, e também para como se desvencilhar emocionalmente desse tipo de pessoa. Não pede para eu repetir essa Seja palavra. muito bem-vindo, Ricardinho. Que isso, hein? Sejam bem-vindos a mais um canal Padre Podcast. Hoje com ele, O grande. Presente ele para nós. Ele que faz um bom acompanhamento. Ele que me chamou de Superman aqui nos bastidores, eu me senti... Não, faz o teste aí. Não, faz o teste, mostra. Aí, ó. Ele, o Wesley. Seja muito bem-vindo, Wesley. Muito obrigado, né, por me receber, né? Espero que eu seja o melhor mesmo, porque se eu não for o melhor, eu nem estaria aqui, né? Opa! Será que eu já fiquei teve um spoiler preocupado agora? Fiquei Eu vou tomar preocupado água se- de novo. Porque, lógico, que eu, sendo o melhor, e vocês têm que ser o melhor, porque senão eu Então. não estaria aqui, cara. Opa, é sim bem também. simples, cara. É simples. Não é? Eu acho que é simples. Mas como é pra você se sentir o melhor? Você é o melhor mesmo? Ficou desconfortável? Ficou um pouco, ficou porque estranho. agora a gente tem que subir o nível agora também. Não, eu né? fiquei mal, na verdade. Não é sobre o nível, não. Não, sobre eu ter falado assim, não ficou meio desconfortável eu ter falado assim, tipo, putz, eu sou o melhor e eu estou aqui com os melhores. Se não fosse os melhores, eu Você não estaria aqui, aqui. cara. É estranho, não é? É estranho, É sou estranho falar, não sei, é estranho falar e é estranho receber isso também. Vamos ver não é? como que o povo vai receber isso em casa, né? Nossa. 2 minutos de Já YouTube, as pessoas, pô, o que vai vir aqui, hein? Mas Wesley, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje o tema, agora vamos entrar já no tema. Fala o tema pro povo. Cara, o tema é o seguinte: como identificar, não só identificar, a gente vai trabalhar vários fatores ali, como reconhecer e identificar uma pessoa, é uma patologia, né? Sim. Uma patologia do narcisismo. Esse tema é polêmico, mas é um tema que realmente vai abrir a mente de muitas pessoas, abrir o coração, identificar, né, e fazer com que também tenhamos a coragem, se agora de fato mesmo, desvencilhar emocionalmente dessas pessoas. Já começo perguntando, meu irmão, sobre Calma, vai devagar. Nossa, é verdade. Porque eu tô ansioso mesmo, cara. Nossa, eu tô com sangue no Hoje olho, eu não velho. tenho 3 perguntas, eu já separei 10 aqui hoje. Nós estudamos o tema, separamos 10 perguntas. Quando você falou patológico, né, nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Sim. Transtorno de personalidade narcisista. TPN, não é TP. Ah, tá. TPM é só as mulheres que tem, né? Isso. Olha só os caras. TPM é só as... Tem mulher que é narcisista com TPM? Olha, nossa. Putz. Começamos o Começou programa. já. Você tá bem, Wesley? Eu Como tô que você bem. tá, meu irmão? Como Eu que tá a estou família? bem. Tá todo mundo bem. O consultório tá indo bem? A minha esposa tá bem. Tá tudo... minha família é minha esposa, É né? ótimo. Né? Como Ó, que tá as coisas? Antes de tudo, eu acho que o pessoal tem que deixar o like. Rapaz, Mas quando eu peço, não funciona sério? muito, não. Eu vou pedir. Você pede? É o seguinte, E um comentário. Legal. deixa o like, deixa o seu comentário. Coloque aqui embaixo se você conhece alguém, não precisa citar o nome da pessoa, se você conhece alguém, se você já passou por isso, está Se passando você é por essa isso. pessoa, Se ela não vai se identificar, não vai nunca. Eu acho que outra não. pergunta que eu tenho. É outra pergunta que você tem, né? Mas deixa seu like, compartilha, curta e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também continuem tendo acesso. Estamos indo muito bem. Estamos indo bem. Graças a Deus. As pessoas antigamente eu achava que eu não assistia, mas assiste. É, a véia brigou com você lá na A velha brigou igreja comigo lá. na igreja, eu assisto você, eu curto. Eu fiquei sem Um graça. abraço, velho. Nós chamamos, tá? Obrigado. Queremos a senhora aqui, minha senhora de Gravei. 95 anos de idade.
É a única, tô brincando, as pessoas assistem, cara. E a pessoa, e o Gabriel gravou e brigou comigo ainda. Por que é a única? O que aconteceu com as outras velhas? Não, as outras velhas também assistem. Tá. As outras velhas também assistem. É que aquela velha, ela chegou brigando com ele. Eu assisto, eu comento, eu falo, eu assisto vocês. E assiste mesmo, cara. Eu fiquei, muitas pessoas assistem. Obrigado, velhas, nós chamamos. Todo mundo, tá? Ué, agora vamos lá. É importante. É importante. Agora Pode vamos começar. entrar no tema, né, de modo muito sério agora, porque realmente é um assunto muito sério. E você só Pode falar. Você entendeu por que eu comecei falando daquele jeito? Eu ia começar isso agora. Eu ia perguntar, por que você começou daquele jeito? Você não entendeu, eu acho, né? Ou Não, entendeu, é verdade. eu entendi, mas eu queria que ele explicasse o porquê. Certo. Porque imagina o seguinte, né? Se nós já começamos falando sobre narcisismo, né? Nós estamos falando sobre isso mesmo. Eu sou melhor. Não tem o que fazer. É isso. Não existe. Eu estou falando sobre. Vamos lá. Eu estou falando sobre como eu não gosto de me sentir. Entendi. Eu estou falando o seguinte: se eu sou melhor, qual é o contrário disso? Eu sou o pior. E ser o pior não me deixa bem. Eu estou falando sobre esquiva experiencial e inflexibilidade psicológica. Que, de alguma forma, qualquer forma que eu me sinta perdedor, um fracassado ou algo do tipo, eu não aceito. Eu não vou ser perdedor, eu não vou ser um fracassado. Eu não entra em um espaço dentro psicologicamente falando, não entra um espaço onde exista eu perdendo. Faz sentido? Em hipótese alguma? Em hipótese alguma. Tirando pô, jogando alguma coisa, é nesse nível, em todos os aspectos? Em todos os aspectos. É uma inflexibilidade rígida, porque é uma armadura que a pessoa, né, nós estamos falando da pessoa com um transtorno de personalidade. Então, vamos lá, nós estamos falando de uma pessoa totalmente inflexível. Né? Entendi. É totalmente assim, não é para todo, né? Existe ele vai ficar sobre algumas regras, né? Então, exemplo, vai ter algumas regras muito específicas né, dentro do transtorno existe a manipulação, que ele vai fazer com que você esteja sobre a regra, sobre a sua fala, mas o retorno e a consequência sempre volta para ele. Entendi. Faz muito sentido. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Dentro desse contexto, vamos por partes. Eu sou parte. estruturalista. Vamos por partes. Sou estruturalista. E só pra deixar, eu não sou narcisista, aqui é só um personagem. Tá? Porque o pessoal vai pegar... Já chamaram o narcisista pra falar sobre narcisismo. Psicólogo narcisista, especialista. Nossa! Eu me acho, eu me basto, eu me amo. Capaz, existe... dentro da nossa comunidade da psicologia, existe vários profissionais altamente... competentes. Eles são bons, né? São ótimos, cara. Os narcisistas são... A gente vai chegar lá. Sim, não, mas você entende que um narcisista... Não existe outros profissionais bons? Você entende? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Né? Não existe... exemplo. Você é padre, Ricardo. Eu sou padre. Padre é Ricardo, né? Ricardo, existem outros padres bons? Existe. É bacana você... consumir o conteúdo deles? Muito. Você se espelha? Sempre. E eu tô falando sério, sem sacanagem. Você vê, é uma flexibilidade de olhar para o outro, que nós chamamos de... É um eu que tem um espaço para olhar para o outro e falar assim, nossa, o outro faz um bom serviço, poxa, um dia eu chego lá. Talvez eu seja, né, um dia eu seja melhor que ele, mas, poxa, essa pessoa me traz muitas experiências. E chega para outra pessoa e fala assim, putz, que trabalho bacana, que trabalho legal. Exatamente. Coisa que, de repente, o narcisista não tem essa visão, né? Não, ela é muito rígida. É aí que eu quero chegar. Manda. Vamos lá, então, vamos por partes. E só deixar, se eu falar alguma coisa aqui errado, ou assim, a gente vai lá e corrige de novo. Não fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Wesley, assim, ó. Um narcisista, ele nasce narcisista, uma criança, vamos lá, que nasceu.
ele nasce narcisista, ele ou ela nasce narcisista, ou, vamos só por aí por enquanto, tá? Ou por conta de algum bloqueio, de alguma represália que ele teve na infância, de uma emoção, de alguma coisa, ele vai se tornando narcisista. A primeira pergunta é essa, depois eu vou desenvolvendo ali. Tá, bom. Perfeito. Cara, essa pergunta, ela equivale para a maioria dos transtornos. Não somente para ele. Imagino. Né? E a resposta que eu vou dar é meio que uma resposta generalizada, mas ela vale para muitos transtornos, que é a vida da pessoa, ela tem 3 tipos de contingências, né? 3 tipos de fatores. A biológica, a ontológica e a cultural. Então, esses 3 fatores fazem realmente o que é o indivíduo. Biológica, que faz parte do organismo, ela nasce, né, e tal. Tem a ontológica, que é a história de vida do organismo. E a cultural, que é o qual o indivíduo está inserido, tá? Respondendo a sua pergunta já bem clara, não, somente a parte biológica nasceu e já é narcisista? Não. Por que não? Porque ela está já tendo a sua própria história de vida e, ao mesmo tempo, ela já está inserida culturalmente. Não tem como ser só biológico. Entende isso? Por quê? Porque ela já está inserida em um meio, um ambiente que tem todos esses... Agora, o que você falou... No decorrer da vida, ela vai se transformando? Sim. Por quê? Imagina o seguinte. É legal ter experiências ou qual você é um fracassado? Pode responder. Eu acho que é. Não, beleza. É legal. Só que quando você é novo, quando você é uma criança. Uma criança, quando você começa a ter noção, você nem ainda tem muito noção de você. Você ter experiências o qual você só é um fracassado. Não, é terrível. Vai dizer que é bom? Não, é terrível, entendi. Certo? Entendi. E quando nós estamos falando sobre o transtorno narcisista, nós estamos falando sobre sentir, ou melhor, deixar de sentir. Nós estamos falando de uma pessoa de um transtorno que, com o tempo, ela não quer mais sentir aquelas emoções, aqueles sentimentos. Foi um trauma de infância, então, mais ou menos. Não um trauma. Não somente um. Vários. Mas vários contextos, e aí, assim, o que eu tô falando é um suposto caso. Não né? entendo, claro, sim. Pode ser que 2, 3, mas nunca é um caso, sabe? Assim, a gente tem a ideia de que, tipo, um único transtorno, uma única coisa faz com que... Então, não seríamos todos, né? Poxa, Imagina. aí é muito complexo isso. Sim, então, sim. várias ocasiões, vários acontecimentos de fracasso, de derrota, de não se... né? Porque quando você é criança, você sente. Não vem falar, eu não sinto. Sente. Acho que sente. Você olha lá, putz, eu sou fracassado, não consegui fazer tal coisa. E aí, ao mesmo tempo, quando você começa a ter esses momentos de fracasso, de derrota, nós, né, dentro da arte, dentro da psicologia de aceitação e compromisso, nós temos as pesquisas relacionados a, exemplo, eu tenho um processo chamado fusão cognitiva, que é, exemplo, se eu tenho vários momentos de fracasso e eu sinto que eu fracassei, logo eu começo a pensar que eu sou um fracassado. Então, o sentimento de fracassado eu começo a me simpatizar com ele e eu já não sou Wesley vivendo. Eu não sou Wesley tendo experiências. Eu sou Wesley fracassado tendo experiências. Entende isso? Então, quando nós, numa certa idade, nós começamos a fazer o que a gente chama de fusão cognitiva. Todo mundo tem. Isso é um processo meio que normal, tá? Porém, quando você se fusiona é tipo fusionar com o pensamento. O pensamento vem, porém eu acho que eu sou o pensamento. E não como simplesmente, putz, nossa, eu fracassei. Beleza, eu fracassei, tá tudo bem, mas isso não me torna um fracassado. Entende que a experiência veio, o sentimento veio, eu senti que eu fracassei, mas isso não me torna um fracassado. Agora, quando nós fusionamos com esse sentimento, nós temos o quê?
O sentimento vem, eu fracassei e agora eu sou um fracassado. Fez sentido? Fez sentido? Sim, muito. Então o que acontece? Essa pessoa ela vai tendo várias experiências de fracasso, né? De sem reforço positivo, de punição, o qual ela... Aí, eu vou usar termos para o nosso público entender, tá? Eu não vou usar muito o termo científico. Fica tranquilo. Mas é um escudo. Então, a vida dela, a vida do narcisista, ela se torna em prol de se proteger e não de viver. Então, ela não aceita mais ter fracasso. Ela não aceita... Na verdade, não que ela não aceita ter fracasso, ela vai ter fracasso. Porque a vida, ela em algum momento... A vida não quer saber se você é narcisista ou não. A vida não quer saber se você é narcisista ou não. Você vai ter fracasso. Só que ele evita de sentir isso. Então ele não sente o fracasso. Ele não sente... Ele deixa de... Ele não quer mais sentir aquilo. É uma anulação de um sentimento? É anulação de vários sentimentos. De vários sentimentos, né? De vários sentimentos. E sim... Eu vou fazer uma pergunta agora, nesse contexto aí, que eu também não quero ficar te interrompendo, porque senão eu perco a lei do raciocínio. Respondi? Óbvio. Não, de verdade. Respondeu muito. Mas assim, dentro desse contexto ainda, que são várias coisas, né, que passam pela minha cabeça. Mas dentro desse contexto, eu acredito, algo meu, né, que eu não sou psicólogo, por mais que eu conheça um pouquinho ali, por causa da faculdade, de filosofia, que a gente tem a matéria de psicologia, a gente sabe alguma coisa, mas assim, nesse processo, desde a infância, que ele foi tendo nesses fracassos, ele foi, enfim, tudo que você foi dizendo, narrando pra gente aí, ele vai crescendo, ele vai criando nele um escudo. Beleza. E é em prol desse escudo que ele começa a viver. Exatamente, que ele começa a ser uma pessoa com transtorno narcisista. Show de bola. Não somente isso. Depois eu vou trazer alguns aspectos aqui, sim, que é dos 9 aspectos que precisa ser classificado como narcisista. Entendi. E tem que ter 5 para mais. Ah, entendi. Então não é só isso. Não, eu sei que não. Não. É que a gente está construindo junto. A gente está construindo junto a minha ideia. Linha aqui, a gente está construindo junto, tá? Mas eu entendi. Ele sabe, por exemplo, depois que ele... da fase da infância ali para a adolescência, com tudo isso que aconteceu com ele, com vários fatores. 2 perguntas nesse contexto ainda. Tá. Primeiro, eu penso, você pode me corrigir, é claro, que ele não sabe que ele tem isso. Pouco provável. Pouquíssimo. Beleza. Provável. A família, no bom sentido, não é uma ignorância de ignorante de não ter estudo, mas a família, por uma ignorância também de não saber, de não entender isso, você acha que a família, se descobrisse isso, se o pai e a mãe soubesse de tudo isso, levando numa terapia, Não, você entende? Poderia ajudar? Ou a pergunta está bem supérflua? Cara, eu vou explicar uma coisa para você, né? Lembra dos 3 fatores? Não, entendi. Que eu falei cultural? Sim. Ele já nasce inserido dentro provavelmente de uma família. Uhum. Sim, claro. Então a família... Então, a família talvez seja possivelmente um problema. A família... Não é que é, mas provavelmente por ele estar inserido, lógico que não é só a família, mas é a sociedade, é tudo. É que eu não queria pegar nesse ponto, eu tô tentando defender. Eu tava querendo defender a família. Você tá querendo defender a família. De alguma forma, mas eu entendi, porque faz muito sentido. Mas você entendeu mais ou menos a minha pergunta? Eu entendi, né? Não pra dá. Quem tá nos ouvindo, nos vendo. A família é importante. Calma, sim, vamos lá, eu entendo isso, a família é importante, só que às vezes a funcionalidade, né, tem até o... Como é que é o nome do que montou o podcast aqui, o nome dele? Montou o podcast? O Alexandre. O Alexandre, não, tem que ser funcional, né? Toda família é funcional, só que às vezes com alguns prejuízos. A gente tem que... Sabe aquela ideia de tipo, eu tenho uma família desestruturada? Calma lá, não existe isso. Existe uma família estruturada para o ambiente o qual ela vive. Então, existem reforçadores, contingências, coisas ali que mantêm todo o fluxo daquela família. Não existe uma família desestruturada. Existe uma família estruturada, porém, com percas, com algumas coisas destrutivas.
Entende? A gente utiliza destrutiva para algo muito ruim, ou não. Ela é desestruturada como algo que não faz parte, algo ruim. Não é isso. Ela tem a sua estrutura bem, só que não é assim. Ela é funcional para algumas coisas, mas é muito desfuncional para as outras. Entendi. Mas mesmo assim ela é estruturada. Família, ela é estruturada. Toda família é estruturada. Só que as funções não são bem estabelecidas. Uma vez eu tava vendo... Minha mãe tava vendo um podcast. Johnny. Não, eu tava vendo... Eu ia fazer uma... John. Eu tava vendo um podcast uma vez. Eu achei muito interessante. Por isso que eu fiz essa pergunta. Por mais que eu já soubesse um pouco da resposta. De verdade mesmo. Porque assim, eu tava ouvindo um japonês falar. Ele é a área dele, essa questão do psicólogo, né? Ele é psiquiatra, na verdade. Ele falava assim que toda família de um narcisista, ela é reunida, mas ela não é unida. Ele falando, claro, tem um contexto, claro. Toda família é reunida, de um narcisista especificamente, né? É reunida, mas não é unida. E eu acho que entra na questão que você disse agora, a questão cultural ali também. Porque você já pega uma família não desestruturada, mas com emoções, com sentimentos desestruturados, né? Não a família em si, mas com contextos, porque todo narcisista tem mãe, tem avô, tem tio, que vai trazendo gerações atrás ali, que essa desestruturação pode ser que reflita nessa questão. Eu achei muito interessante, porque no meu ponto de vista faz muito sentido com algumas pessoas que a gente acaba atendendo, né? Acaba relatando algumas coisas e a gente vai percebendo. Porque por mais que nós não sejamos, que eu não seja psicólogo, né, no atendimento, aparece de tudo. Né? Então, tem coisas que eu consigo tocar e tem coisas que eu mando pro Wesley. Vira. Como tem coisas que eu mando pro Wesley. Porque eu não consigo... Tem coisas que realmente eu não vou conseguir abranger de forma alguma. Mas essa fala desse psiquiatra que eu ouvi uma vez, eu achei muito interessante. Por isso que eu fiz a pergunta. Assim, se uma família percebe que a criança tem esses traços... se já pode corrigir para que não floresça. Essa foi a pergunta, mas eu já entendi um pouco da resposta. Tem que levar né? a família na terapia. Não, exatamente. Porque assim, a família, ela tem uma estrutura, né, de que ela entende como está funcionando, mas como já está bem funcional, faz parte. Sim. Já viu aquela... Você já entrou dentro daquela família que, tipo assim, tem um gritando, um outro xingando, e aí o outro tá não sei o quê... Tá bem funcional. Tá bem funcional diante daquilo. Tá todo mundo acostumado e tá tudo certo. Né? Não existe um problema. Agora, vou dar um exemplo para você, não somente dentro do transtorno narcisista, mas vou falar uma coisa assim, cotidiana da família brasileira. Vou dar um exemplo. Sei lá, a mãe, o pai e, sei lá, uma menina ou um menino tem lá mãe, pai, filho, filha, né? E aí, os pais, simplesmente... A menina faz alguma coisa, o menino faz alguma coisa dentro de casa. Só que os pais, eles não conseguem chegar para a criança ou para o filho e falar assim, me dá um abraço, me dá um beijo. Ou até mesmo um eu te amo, né? Chega lá e, nossa, eu te amo, né? É difícil para muitas pessoas. Isso é meio que cotidiano. E aí o que os pais fazem? Eles não têm coragem. Não é que eu tô falando que eles não têm coragem, eles são uns bundão. Não é isso. Eu entendi. Não é isso. Mas a estrutura eles não têm um comportamento, não foi ensinado para eles que eles pode não falar. Têm o hábito. Não tem o hábito de que eu te amo, eu abraçar. E o que eles fazem? Você não tá ajudando nada aqui em casa. Vem aqui e ajuda a mãe. Porque a mãe ou o pai quer que a criança e a criança fique perto deles. Só que eles não falam, vem cá, eu gostaria que você ficasse perto de mim, só me olhando. Entendi. Porque não dá, né? É difícil pra pessoa falar isso pra outra pessoa. Olha, eu quero um pouquinho da sua atenção, fica aqui do meu lado. Não precisa fazer nada, mas fica aqui do meu lado. Só que os pais, eles utilizam uma linguagem assim, você não tá fazendo nada aqui em casa. Às vezes ela tá, né? Você não tá fazendo nada aqui em casa. Vem aqui e ajuda a mãe, vem aqui e ajuda o pai. Aí a criança, né, o adolescente, de novo isso. Começa a surgir o quê? Nossa, eu sou imprestável.
não faço nada aqui em casa, não ajudo nada os meus pais, eu não ajudo em nada, eu não sou ninguém, né? Começa, principalmente se for na adolescência. Então, tipo... Ou também assim, nossa, meu pai só me chama pra ficar pedindo as coisas, minha mãe só me chama pra ficar aqui, mas nunca disse um te amo, nunca falou nada, só fica pedindo as coisas. Nunca demonstrou um carinho. Acabei de sentar no sofá, levanta daí lá. Eu não tô fazendo nada, não tô, mas também não precisa. Senta você aqui pra gente assistir um filme, né? Exatamente. Mas comer uma pipoca, cara. Exatamente. Senta você, exato. E aí o que acontece? Pô, ao invés, então senta aqui, mas daí a pessoa também não foi ensinada. O adolescente o adolescente tem medo, o adolescente não consegue falar assim: o que você acha de você sentar aqui e ter uma eu faço uma pipoquinha pra você, que você vai nada, nunca. Cara, eu sou da época, falando assim, só nesse detalhe, só uma informação muito legal, cara. Meus pais são separados há quase 30 anos. Mas eu sou da época, assim, quando era bem criança, eu e meu irmão mais velho, meu pai chegava do trabalho, meu pai é policial aposentado, chegava do trabalho, tipo 6, 7 horas da tarde, a gente morava numa casa que tinha uma varanda. Olha que legal, cara. Meu pai chegava, tomava um banho, pegava o coturno dele, né, que fazia a gente de escravo, né, fazia a gente engraxar o coturno dele ali. Mas ele tava te amando. Cadê eu ficava com o coturno, meu irmão ficava com o outro, daí meu pai ficava assim, o que eu vou falar aqui, gente, pelo amor de Deus, meu pai tinha uma arma ali, a gente ficava limpando, meu pai limpava a arma dele, eu engraxava um coturno, meu irmão outro, meu pai ficava conversando com a gente, perguntando como foi o dia. Depois ele dava, assim, não vou falar, não tem problema não. Dava arma pra gente limpar, desmuniciada, claro, né? Lógico. Pegava a arma. E os moleques tem que ter arma hoje em dia mesmo pra brincar de polícia ladrão. Tem que ter mesmo. Molecada Nutella, velho. Molecadinha que não faz nada, não sabe dar uma estilingada nos outros. Tem que ter mesmo. Ai, Jesus. Retomando o raciocínio. Cara, isso era muito interessante. Não por conta da arma, quanto do coturno. Cara, na época tinha tela quente, nem sei se tem mais tela quente hoje, velho. Segunda-feira à noite, depois da novela, meu pai estourava pipoca, sentava com a gente, convivia. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Você entende? Claro, eu falei que de fato aconteceu comigo ali, a minha infância, em tom de brincadeira, é claro, mas hoje não tem mais isso, hoje é só cobrança, porque os pais são cobrados no trabalho, são cobrados na sociedade, são cobrados na religião, são cobrados em tudo. O que eles vão passar para os filhos? E detalhe antes do Wesley colocar, é porque a gente vê assim, ó, exemplo, tem o seu avô. Aí o seu avô gerou algo no seu pai. Exatamente. Aí ele falou assim, não, eu sofri com meu pai, esse moleque fica aqui sentado fazendo nada. Aí ele vai gerar esse sentimento em cima de você. Isso acontece, não acontece de alguma forma? A geração... Não via de regra, mas acontece. Sim, né? A geração de comportamentos, né? Se eu aprendi algo, normalmente eu tenho como repetir aquele comportamento que eu aprendi exatamente como eu aprendi. E você que está aprendendo, provavelmente vai repetir, a não ser que você consiga enxergar, mas peraí, tem alguma coisa de errado nisso daí. Não é tão normal assim replicar esse comportamento, né? Sim. Então, qual foi a pergunta? A gente... não, mas eu nem lembro da pergunta, cara. Mas foi bom. Se você chegou até aqui, curta, compartilha, cheguei. Cara, tá muito massa o tema. Cara. Faça a sua pergunta. Eu tenho 10. Não, faz uma só. Não, só uma. Só. Rebenta. Acho que você explicou bem como identificar. Nessa primeira fase, podemos dizer assim. É só um pouquinho de exatamente. Tudo, né? Aí, você respondeu um negócio, eu só queria que você falou assim, ó, uma criança... ela cria essa armadura, vamos lá de novo. Um escudo. Ela cria esse escudo, essa armadura quando criança. Não, ela não quando criança, ela vai construindo. Ela vai construindo. Não é tipo, eu tive experiências, criei armadura. Isso vai construindo, é vários comportamentos, é várias situações no decorrer do tempo. Então isso daí também responde que a pergunta, isso está no momento da criança, que ela tem ali, cobrança e tudo mais, pode se desenvolver na adolescência e também quando a pessoa é adulta? É bem adolescente para adulto, né? É mais para adolescente. Pro adulto. É mais pro adulto do que pro adolescente. Mas daí quando é o adulto, ele resgata as informações anteriores da vida? Exemplo, você não resgata informações de abrir porta. Você não resgata informações de abrir geladeira. Você só vai lá e faz. Sim. Então, tipo, esse resgatar que você tá me trazendo... Vamos lá, eu entendi. Esse resgatar que você tá me trazendo quer dizer que fica... como se fosse instalado em algum lugar. Tipo assim, nossa, já errei, já falhei um monte desde criança e agora tô adulto. Não é consciente.
Não é. Não. Se é isso, tipo assim, nossa, lá na infância eu já fui bastante fracassado e agora eu também, às vezes eu sou fracassado. Agora já vou ser fracassado mesmo e não é um ato consciente, cara. Não é um ato de, tipo, não é um ato de escolha, entendeu? Eu vou ser narcisista ou eu vou ser assim. Não é. É um ato porque, cara, vamos lá. Nós, seres humanos, nós estamos sempre se esquivando de sentir. Sempre. Vou dar um exemplo. As pessoas falam assim, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, gosto de fazer muitas coisas. E cozinhar demanda trabalho, demanda esforço. E demanda também lavar louça, certo? A questão não é... muitas pessoas chegam assim, Wesley, eu não consigo fazer tal atividade. Não vai, Wesley, não consigo. Pera lá. Você não consegue fazer atividade ou você não quer sentir o que essa atividade lhe propõe enquanto você está realizando ela? Nossa, você entendeu, bom, né? Essa foi bom. Então... Você não entendeu. Foi ótimo, eu entendi, tô brincando. Exemplo. Você tá lá... Alguém gosta de lavar louça? É chato lavar louça, cara. Eu prefiro não guardar. Beleza. Não guardar a louça? Nossa, cara. É horrível, né? Guardar. Eu prefiro lavar do que guardar. eu não sei se vocês eu prefiro lavar. Mas a questão... Então, você concorda comigo que existe um pequeno esforço para poder lavar louça, mas não é complicado. Não. Não é complicado, mas a gente se esquiva. Não se esquiva? Sim. Agora, a gente se esquiva da louça ou a gente se esquiva de sentir aquele sentimento enquanto nós estamos lavando a louça? É sobre isso. Porque se você tirar o sentimento do ato de lavar a louça, é simples. Você pega, simples. Acabou, não tem sentimento nenhum. Exato. Se você tira o sentimento, a frustração, a amargura de estar ali, tô perdendo meu tempo aqui lavando louça, meu Deus, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar... Se você tira esse sentimento, fica só você, organismo, lavando louça, sem nenhum tipo de perigo. É simples. Entendi. Então, em todo momento, nós, seres humanos, estamos nos esquivando de muitas coisas que acontecem no dia a dia. Se esquivando não do objeto. Não é do objeto, não é da situação. Wesley, eu tenho medo de dirigir. Você não tem medo de dirigir, do trânsito, daquilo que está acontecendo, que é um caos, que é perigoso. Você tem medo de sentir isso. Muito isso. Eu tenho medo de sentir aquela sensação de ansiedade de dirigir. Eu tenho medo de sentir aquela sensação de perigo. Eu não quero sentir isso. Então, por eu não querer sentir isso... você entende isso? Eu não quero sentir isso, então logo eu não faço. Entendi. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Subiu muito o nível. Tô subindo muito o nível, tá difícil de acompanhar o Wesley, cara. Ô, louco, velho. Ô, louco, não, o bicho se preparou bem. Se preparou bem. Vai, eu fiz a primeira. Chega do resto. Cara, é o seguinte, já estamos com o narcisista numa fase adulta. Certo. Beleza? Uma pergunta. Nosso bebê reborn cresceu. Meu Deus do céu. Esse podcast tem que... Vocês me colocam em cada situação. Um padre fala que é bom a criança andar a brincar de polícia ladrão, dar xingada a todo mundo. O outro me chama o narcisista de bebê reborn que cresceu. Você tá certinho. Cara, assim, só pra... Eu vou fazer uma pergunta agora. Tá? Depois a gente vai dialogando num contexto, a gente vai junto. Até que ponto é mito ou não? Okay. Primeira pergunta. Que todo narcisista é sedutor. Na sua fala, na sua consciência de manipular. Você usou no começo agora a palavra, antes quando a gente começou o programa, a palavra manipulação. Então, até que ponto essa manipulação de um narcisista, essa sedução de um narcisista, que penso eu, que é muito encantador, encantadora, isso é real? Primeira pergunta. Vamos ficar na primeira pergunta. Tá. Senão a gente vai. Senão eu vou acabar me perdendo ali. Tá. Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Eu entendi. Beleza, então. Tá. Primeira coisa. A gente tem um contexto. Principal. Vou falar. A gente, dentro do contexto religioso,
a palavra sedução não cai muito bem. Tranquilo. Isso faz Muito sentido. Show de bola. Né? Porque então a gente tem alguns contextos que sedução ela não é boa. Tá. Mas não necessariamente. A sedução ela é boa em vários casos. Sim. Né? Quando você tá lá com seu parceiro, com a sua parceira, quando você é casado, você seduzir, você fazer alguma coisa, ela tem benefícios para poder manter um relacionamento, para, sei lá, um ato de conquistar alguém, uma sedução, isso faz bem até. Então, existe este contexto, né? Então, primeiro a gente tem que a sedução não é algo ruim. Sim. Tá? Vou dar um outro exemplo. Nós vivemos no mundo capitalista, certo? Os objetos nos seduzem. Com certeza. Na compra, em ter, em um estilo de vida, em ter um podcast, em ter sei lá, a gente tava conversando ali, né? Como seria massa, né, ter uma primeira plaquinha de 100 mil do YouTube. Tá toda hora coisas nos seduzindo ao ponto da gente continuar vivendo, evoluindo, procriando, né? Enfim, não é algo ruim, tá? Certo. Agora, se nós olharmos para a sedução, vamos lá. É que tem um negócio, a palavra sedução é tipo aquele negócio, eu vou seduzir para matar, eu vou seduzir para fim próprio. Para fins próprios, para, sei lá. Então eu vou elaborar uma situação maléfica ao ponto de seduzir para ter algo muito que vai ser prejudicial para outra pessoa. Mas bom para mim. Mais bom para mim. Sempre vai ser bom, eu acho. Sempre vai, o narcisismo sempre vai querer o bom para ele. Sempre vai querer o bom para ele. Se prejudica outra pessoa ou não. É que são várias... Mas assim, ele pode até colocar em situações de não ligar para outra pessoa ele não tá vendo se vai prejudicar ou não. Porque eu acho que ele não tem esse sentimento, né? Não tem essa regulação. Ele não tem essa regulação de sentimento, né? Porque o que acontece? Que doido. Qual é sofrimento. Por quê? Viver assim começa o quê? As consequências. O afastamento de pessoas. Boa. Aí que eu ia chegar na segunda. Pode falar, né? Senão... A consequência é o afastamento de pessoas, a falta de empatia. Então, quando você começa a ter só... Pensa o seguinte, quando você só tem benefícios próprios, e não estou falando do narcisista. Se você, por si só, somente você tem benefícios próprios, quer dizer que começa a ser ruim para as outras pessoas. Não é regulado, entendeu? Se eu tenho benefícios e, sei lá, eu tô ganhando muito bem, por que não ajudar outras pessoas? Por que não participar disso? Por que não compartilhar conhecimento? Não existe compartilhar. Assim, vou dar um exemplo. Um narcisista, um exemplo bem extremo, tá? O cara chega aqui e eu começo a falar, né? Eu falei alguma coisa sobre esse contexto. E aí o Ricardo simplesmente fala assim: então, Wesley, não concordo com você. Eu vou falar e vou verbalizar até vocês acreditarem. É um ponto de inflexibilidade. Vocês entendem isso? Que é um ponto de inflexibilidade, que não existe uma conversa o qual eu não esteja certo? Eu já por isso tem pessoas aí só nessa. Só que, de verdade. Só que vamos lá. E nós estamos falando isso sobre inflexibilidade psicológica, que faz parte do narcisista. Às vezes essa pessoa ela tem flexibilidade psicológica, mas não tanto igual o narcisista. Ela pode ter pontos. Aí a gente pode falar também, por exemplo, nesse contexto aí, que geralmente, penso eu que não seja via de regra, mas não sei, todo narcisista também é muito mentiroso para defender... Verdade. Pergunta dessa. Todo narcisista... Entrando nessa linha que você disse, não, é uma pergunta assim, bem genuína. Não mentiroso como um vício, mas para se defender e para fazer com que
acreditamos naquilo que ele está dizendo. Ah, entendi. Lembra que eu falei da proteção, né? Isso. Então a mentira ficaria como uma proteção, por exemplo. Entendi. Eu não sei se ele é mentiroso. Porque, exemplo... Mas você entendeu, né? Eu entendi. Vamos lá. Talvez o que ele esteja falando seja mentira, mas ele acredita fielmente naquilo. É isso. Nossa. É isso. Entende? Olha, ele falou, o narcisista, ele pode sim estar falando de uma mentira, só que pra ele acredita que é uma verdade. Claro. É isso que eu precisava. Claro. Então, exemplo, isso não só do narcisista. Isso se chama, exemplo, eu tenho uma ideologia, eu tenho algo que eu acredito muito, e nada daquilo que entra, nada daquilo que chega até a minha pessoa vai fazer com que eu tenha uma abertura de flexibilidade psicológica para poder absorver e para poder falar assim, nossa, faz sentido. Nossa, que interessante. Ou, vou pesquisar para ver mais sobre. Não. Armadura fechada. Daí o que acontece? Você fala, sei lá, você fala uma coisa, eu falo assim, beleza, eu não acredito nisso. Para mim a verdade é essa. É. Exatamente. Mesmo que aquilo não faça, mesmo que perante a sociedade não faça sentido, mas dentro da sociedade sempre tem um ou outro que vai concordar, né? Então, exemplo. Será que eu faço? Vamos lá. A Terra é plana. Putz. Polêmica, hein? Polêmica. Olha, eu vou falar que tem gente que fala. Vocês que se viram. Polêmica, hein? Pô. Se o Wesley veio. Não, mas a Terra é plana. E aí? A gente sabe a lógica disso. Mas vai ter muitas pessoas que acreditam nisso. Que a Terra é plana. E aí o que acontece? Volta para a estrutura da pessoa o que ela disse. E corrobora mais ainda. É muito difícil de conversar com a pessoa. Mas não tô dizendo assim, não tô dizendo que a pessoa que acredita em Terra plana seja narcisista. Não tem correlação. Sim, é só estranho e burro. Eu nem sei se pegou no áudio, mas não pegou, passou, né? Mas é muito difícil de conversar com uma pessoa que... Exemplo, você fala que a Terra é plana, eu falo que não. Putz. E a pessoa, a forma como ela fala, sabe, é muito difícil. Mesmo que você traga muitos contextos, muitos elementos que comprove e explicações, não faz sentido para a pessoa. Aí entra uma outra questão. Ainda... enfim. Um narcisista... Acho que é estranho falar, cara. Parece que a gente tá xingando uma pessoa assim, né? Não, na verdade não é estranho. Um narcisista... Mas vamos lá. Que eu tô batendo então, vamos lá. Vamos explicar. Um narcisista, ele tem que ter um laudo, ele tem que passar por um psiquiatra, ele tem que passar por um médico, ter uma avaliação psicológica, ter avaliação do comportamento dele, entrar dentro das características do DSM para poder realmente ter um laudo de narcisismo. Beleza. Tá? Então, agora você pode falar, das pessoas que têm o laudo de narcisismo, normalmente Beleza, então. E antes de eu falar... Então vamos falar dessa pessoa. Para falar dessa pessoa que você caracterizou perfeitamente. Então já vamos avançar um pouco mais, eu não sei se é um avanço, mas porque é muita coisa ainda. Você falou agora há pouco que tem 9 pontos, né? Se eu não me engano, 9 pontos. Então, antes de eu fazer a minha pergunta, explica pra gente nesse corte, que vai ser um corte muito legal, né? Nesse corte, os 9 pontos, né, para caracterizar, né, uma pessoa com um transtorno narcisista. Bom, posso ler? Porque, por gentileza, né, sim, fica à vontade. Faz parte, né? Vamos lá. São 9... certo? Validações. E dentro dessas 9 validações, 5 tem que ter acima de 5. Tá? Então vamos lá. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo,
exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior, sem que tenha as conquistas correspondentes. Veja bem, diante das conquistas, mesmo eu não tendo essas conquistas, eu espero que seja reconhecido por elas. E ainda da forma exagerada. Ainda da forma exagerada. Exemplo, eu sou psicólogo, mas eu sou o melhor psicólogo e também quero que vocês me reconheçam como o melhor psicólogo. Se não for assim, eu não aceito. Sem você, nada basta. Eu não aceito o sentimento de vocês me caracterizar como simplesmente um psicólogo. Entendi. Nossa, eu coloco eu na situação, né? É isso. Mas tem que passar um exemplo. É isso, né? É isso. Entendi. Então eu não aceito. Nossa, daí os caras pegam o corte e falam o psicólogo. O padre me chama os terraplanistas de burro, o psicólogo. É narcisista. O psicólogo mais... Mas eu entendi. Segundo, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Entendi. Veja bem, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, ou seja, esta pessoa, ela visualiza fantasia em situações o qual ela sempre se dá bem. Essa fantasia é uma ideia? Projeta algo? É uma ideia, é um pensamento, né? É uma estrutura, é um algo de tipo... Eu estou... Como é que é? Vislumbrando. Né? É um pensamento. Ou algumas pessoas chamam de devaneio, né? Algumas pessoas não é da época da sua, essa palavra devaneio, mas existia. Outrora, lá atrás, essa palavra. Você também tá gastando demais, né? Outrora você tá bem, hein? O terceiro critério. Isso é muito, muito legal. Acredita ser especial e único. Especial e único. Que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com denominação elevada. Ou seja, cara, você vê que o transtorno, as características para poder ter o diagnóstico é de extrema inflexibilidade. Vocês conseguiram ver de que eu já cheguei no terceiro e só tem inflexibilidade? Não existe um meio termo? Não, para o transtorno narcisista, não existe um meio termo, não existe uma abertura. Por isso que assim é complicado. Muitas pessoas que estão no nosso convívio, às vezes a gente fala, nossa, que pessoa narcisista, né? Mas às vezes é só um nível elevado de inflexibilidade psicológica, mas não que chega a isso. Tá. Tem uma separação muito grande. É muito grande, cara. A separação do transtorno narcisista é muito grande para... Exemplo, pode ser que uma pessoa seja 90% inflexível com várias situações, mas ela não chega ao ponto de ser 100% inflexível nessas condições. Então, exemplo, se fosse uma pessoa 90%... Não entraria. Eu posso discordar. Exato. Posso discordar, mas eu te ouço. Isso. Narcisista, ele não te ouve, briga com você. Não me ouve, briga e ainda refuta e ainda... Num podcast aqui, o brilho só seria dele. Entendi. Só seria dele. Não existiria um meio termo. Uma outra pergunta. Esses 90% ele pode chegar aos 100% ou não? Lembra da construção? Uhum. Pode ser que, entendeu? Pode ser que com o tempo da... Exemplo, por que na vida jovem adulta, para não dizer velho... Tipo a gente, né? Com o tempo, nós nos tornamos inflexíveis. Se você não vai na terapia, se você não busca um psicólogo, se você não tem uma ajuda, sei lá, uma ajuda espiritual, você vai se tornando muito inflexível. Né? É inflexível com tudo. E aí você já viu aqueles velhos... O famoso velho ranzinza? Nossa, ele não é narcisista, mas ele tem muita inflexibilidade. Isso é velho. Ele só é velho. Fiquei mal agora. Você já não é velho, é ranzinza, mas... Fiquei mal agora. Não, eu tenho flexibilidade. Não, Você mas entende? É que a brincadeira do velho é que eu gosto de acordar de manhã, pegar meu café, ficar numa paz assim. Não, mas quem não gosta? Cara, entendeu? É isso.
Sabe, de manhã, quando não tem, assim, os pássaros. É desse jeito, entendeu? E quem não gosta de acordar pela manhã, não ter barulho nenhum, você fazer o seu café lá, meu, é muito bom. É uma delícia, cara. É uma delícia, não é? É sobre escolhas, a forma que você quer acordar faz todo sentido. Isso não é ser inflexível. Calma. Calma. É sim. Agora, ser inflexível é você fazer com que a sua esposa queira acordar junto contigo só porque a dondoca quer a presença da esposa e ela tá quentinha lá no negócio, ela não vai trabalhar. Ela Quem tá falando de mim? Não, eu não sei se é sua. Não, aconteceu uma vez só. Não, é que assim, e até a corrida, entendeu? A corrida, a largada era às 5 horas da manhã. A largada. A assessoria ia chegar às 4. E eu ia sair de casa às 3h30. Ô, louco. Tá bom, tá dentro. Entendeu? A assessoria e tal. Ela falou assim, não, eu vou de carro, você vai de moto. Uhum. Eu queria que ela fosse junto comigo, entendeu? Ah, entendi. E no fim eu fui de moto mesmo. Ela que manda. Ela que manda. É isso, cara. A vida de casado é isso. Mas eu entendi. Ela vai acordar muito cedo pra ficar lá parado. Aí eu também falei assim, não vou tão cedo também. Então, tipo assim, só que o problema é, você entende que você age de uma forma, fazendo com que a pessoa aja de uma forma, porque você simplesmente não quer se sentir sozinho. Então, as suas atitudes estão sempre envolvida por não querer se sentir. Uhum. Por isso que na terapia, quando a pessoa vai na terapia, fala assim, e aí? Como é sentir isso, né? Uma fala, né? Como é sentir isso? A pessoa fala assim, não sei. Nunca parei pra pensar. Nunca parei pra sentir, nunca parei pra pensar, nunca parei pra refletir sobre. E aí que começa a flexibilidade diante dos contextos. Mas... Legal. Pode continuar lendo aí. É verdade. Acredita ser especial, né? 4. Demanda admiração excessiva. Então, isso significa que a admiração excessiva, ele demanda, ele precisa ser admirado por tudo, por todos, a qualquer momento. Agora, vamos lá. É gostoso, não é? Ser admirado? Sim. É gostoso. Demanda admiração excessiva. É tudo no excesso. Exato. É isso que eu queria trazer pra vocês. É tudo no excesso. Entendeu? Então, assim, não é que, poxa, uma pessoa ela gosta de admiração. Todo mundo gosta de admiração, ser reconhecido. Um bom trabalho. Ser bem avaliado, bater, sei lá, meta, conquistar coisas. Né? Sim. Isso é legal. Até pelo, tipo, né? Eu cheguei aqui, o Gabriel falou, nossa, cara, você tá mais bonito. O que aconteceu? Eu achei desnecessário, né? Eu também, mas tinha muito assunto, né? Você tava puxando assunto? Não, era nossa, verdade. Nossa, fiquei ofendido. Não, era verdade. Vou embora. Mas é isso, né? Exatamente. Então, tipo, nossa, eu acredito. A minha esposa falou que eu tava bonito. Eu acredito nela. E daí você vem e fala e confirma. É uma confirmação. Poxa, eu acho que faz sentido. Foi uma confirmação. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu tô entendendo porque essa questão da excessividade é complicada demais, né, cara? Mas ele chega ao ponto, assim, ó, exemplo, Padre Ricardo, você tá fazendo um bom trabalho no podcast. Isso aí é um elogio. Uhum. Só que nessa parte, ele obriga uma admiração, ele chega a um ponto de obrigar? O Ricardo, nossa, você tá fazendo... Putz, que podcast... Ó, pastel do Fernando, ó, gente. Hein? É bom esse pastel de queijo, hein? Melhor de Londrina. Eu olhei aqui. Pastel do Fernando. Procure uma pastelaria Pastel do Fernando mais próxima da sua casa. Eu nem tava... Ó, pra você ver, eu nem tava percebendo que tava passando... Os patrocinadores aí. Alô, Pastel do Fernando. Alô, Pastel do Fernando. Queremos seus pastéis aqui também. E aí, o que eu tava falando? Sobre vamos lá. A obrigação. Ricardo, nossa, que podcast maravilhoso, legal, né? Bacana, né? Mas ainda bem que eu tô aqui, né? Uhum. Fala alguma coisa, cara. Não, obrigado. Não. Que bom, né, que tá aqui, né? Pô, cara. Entendeu? Mas eu acho que eu entendi onde você quis chegar. Mas você entende que eu tô falando brincando. Sim. Uma pessoa, ela fala muito séria e é muito meticulosa.
E aí, quando ela fala, você fala, não. Quando você bate, lembra que eu comecei brincando com vocês? Né? E vocês se sentiram... A outra pessoa se sente no dever de tipo, não, isso aqui só tá acontecendo porque você tá aqui. Entendeu? Parece que passa pra gente não digo uma responsabilidade, mas um sentimento. Pô, sem essa pessoa não posso fazer nada mesmo, não. Esse evento só aconteceu porque eu estava. Sem essa pessoa realmente aqui, eu não posso fazer nada. Né? Mal sabem que vocês não acharam psicólogo. Foi procurar outro. Vocês nem... A gente pegou o melhor. Pegamos o melhor, cara. Ele chegou falando que era o melhor. Mas eu acho que o que eu estou entendendo, o que você está dizendo é o seguinte. Joga para nós, o narcisista joga para a gente um sentimento de que nós temos que acreditar que, de fato, sem ele, a gente não pode fazer muita coisa. Perfeito. É isso, né? É isso. Exemplo, uma pessoa chega, o narcisista, ele chega numa... Exemplo, vou dar um exemplo. Eu já fui muito... Eu já gerenciei RHs de empresas e tinha equipes. Pessoas que faz tudo funcionar. Ou seja, existe uma equipe de RH, de pessoas com funcionalidades específicas, porém eu faço parte de gerenciar esse grupo. Só que na minha concepção, se eu sendo narcisista, sem eu nada funciona. Se eu sair daqui, as pessoas não vão continuar fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho, ou mesma coisa. Então eu me coloco numa posição de eu sou o melhor de todos e tudo funciona em pró de eu estar presente e de eu ser funcionário dessa empresa e de eu gerir. Não existe. Se vocês são meus funcionários, não existe a possibilidade de vocês serem bons sem eu. E faz com que as pessoas acreditem nisso. Com exemplo, certeza. Se nós três fazendo, e você é o narcisista, e daí você fala, não, o podcast só tá indo bem porque eu tô aqui. Na nossa cabeça, a gente só depende de você não pode sair, a gente fica nas suas mãos. Exato. Aqui, dentro desse contexto, Wesley, é que assim... Mas é isso mesmo que você tava falando, sim, viu? Não é que o tempo tá acabando, mas também tá acabando. A gente tem que dar uma avançada, são várias coisas aí. Tá. Tá no... Você vai falar alguma coisa? Vou. Dentro desse contexto é o seguinte, duas perguntas aí, tá pra gente trabalhar. Primeiro, o narcisista, ele pode amar de verdade? Daqui a pouco você responde. Pegou minha pergunta. Rapaz. Pode amar de verdade? Era a minha segunda pergunta. Segundo, numa relação conjugal, ou de namorado, alguma coisa assim, quando o outro identificou, quer dizer, eu vou casar, eu tô namorando, a minha namorada, eu identifiquei que ela é narcisista. Ok. Tá? Como que eu consigo desvencilhar emocionalmente dessa pessoa? Causa danos em mim? Causa. Entende? Essas duas perguntas. Primeiro, o narcisista pode amar de verdade. De verdade. E como se desvencilhar desse sentimento depois? Ele ama. Ele ama. No entanto, ele tem relacionamentos. Eles casam, eles têm famílias. Eles amam, ué. Mas assim, o amar de verdade mesmo? Sim, ama. Dentro das condições dele. O amor pra você é dentro das suas condições. O amor pra você é dentro das suas condições. Só que as condições deles é extrema. Então, assim, é muito extremo as condições. Então, vamos lá. É complicado? Uma pessoa começa a namorar, ela não consegue enxergar esses comportamentos e tá lá namorando com a pessoa. É difícil desvencilhar? Né? Se separar? É muito difícil, cara. Porque, no final das contas, a vida toda, o outro foi errado, ele sempre foi o certo. E aí, o problema não é separar. O problema é, como que eu vou sair desse relacionamento sendo que eu sou a errada de tudo? Isso que eu ia falar. Eu não sou digna. A pessoa coloca tanto na outra pessoa que ela é errada, que eu não sou digna de arrumar um outro relacionamento, sendo que eu sou imperfeita. E que se coloca uma culpa que não existe, né? Quantas pessoas eu chego no meu atendimento, assim, chega no consultório, Wesley, eu sou imperfeito,
né? Eu sou burro, eu sou burra, eu não sou, cara, eu sou muito incompetente para muita coisa. E aí você vai olhar a estrutura, o modelo, a pessoa coloca ela em situação muito horrível, cara. Vou dar um exemplo para você, fictício. Vamos dizer que eu vá assistir Gladiador 2, que teve nos cinemas. E aí, ou melhor, vai ter Superman. Vou dar um exemplo. Vai ter Superman, né? Tira o óculos aí. Olha lá, tira o óculos. Superman. Coloca o óculos. Aí. Clark Kent. Vai ter Superman nos cinemas, certo? Aí, a minha companheira, ela não entende nada sobre DC. Aí uns vai falar, mas é Marvel. Não, é DC, pô. Tá ligado? Tá ligado, né? Beleza. E aí, exemplo, eu tenho que fazer... Exemplo, a gente vai... Eu e minha companheira, certo? Nós vamos assistir o filme do Superman. E aí, ela olha pro filme e fala, nossa, e o que esse cachorro tá fazendo aí? Por que o nome dele é Krypton? Eu nunca vi um desenho com um cachorro com Superman. Eu nunca vi um desenho com cachorro com Superman. E aí fala assim, nossa, meu, como você é desatualizado, como você é burra. Como assim? Você não sabe? Como assim você não sabe? Olha só essa palavra. Como assim você não sabe que o Superman tem um cachorro chamado Krypton? A pessoa olha assim para outro, putz, caramba, meu Deus, que mundo que eu tô vivendo. Pessoa, que mundo que eu tô vivendo? E aí a pessoa chega assim, eu sou desatualizada do mundo. E ela tem a obrigação de saber que o Superman tem um cachorro e que tem toda uma estrutura, e que tem todo um universo de super-heróis e, cara, e que veio de um outro planeta. A pessoa não precisa saber, mas a outra pessoa coloca ela numa posição tão ruim. Sim. Então, pensa o seguinte... Parece que ela faz de propósito, não é? Cara, pensa. Vamos pensar o seguinte. Como pode ser difícil para essa pessoa ela ter um outro relacionamento, sendo que ela já fusionou com os pensamentos que uma outra pessoa trouxe, que ela é totalmente desajustada para a sociedade. Ela não tem carinho, ela não sabe fazer isso, não sabe fazer comida, ela não sabe trabalhar direito, ela não sabe não sei o quê. Ou vice-versa. Ele, né? Enfim. Vocês entenderam isso? Eu entendi. Interessante. Já porque esse sentimento também. de culpa geralmente gera no... É por isso que eu perguntei para você no começo. Por exemplo, eu vou repetir a pergunta só para a gente fechar esse bloco aqui. Se todo narcisista, ele é sedutor. Por quê? Porque a pessoa tem a dificuldade de depois se desvencilhar, porque ele vai, faz esse... Não sei se é essa palavra, tá? Faz esse ataque, só que em seguida a impressão que tem é que pro narcisista nada aconteceu. Ele age normal. E a pessoa fala assim, ué, mas por que ele me tratou assim agora há pouco? Por que ele me ofendeu tanto desse jeito? Por que ele me humilhou? Mas agora ele tá normal comigo. E eu preciso dele. Ele vai gerando sempre um desencarregar ele de dependência, não só emocional, mas tudo. Quando eu perguntei da sedução, eu entendi que você explicou sobre a sedução, que de fato é muito importante. Mas não sei se eu posso falar isso, mas essa sedução diabólica mesmo, cara. Essa sedução demoníaca mesmo, cara. Que faz com que o outro se torne realmente dependente de uma situação que ela não precisa passar por isso. Quando eu perguntei da sedução, era exatamente essa questão, entende? Porque o cara vai lá, te humilha, briga com você, te ofende. No outro dia, você fica se questionando ali o porquê. No outro dia, ele age como se nada tivesse acontecido. E a pessoa se pergunta, mas será que o problema sou eu? Exato. Bate e assopra. Você entende? Depois ele vai e trata bem, sei lá, leva para jantar, leva para sair. Cara, essa pessoa vai, gente, o que está acontecendo? Essa sedução que eu perguntei no começo, entendeu? Isso. É isso. É diabólico esse negócio. Esse é o problema. O quanto que faz... E aí, quando que gera sofrimento para essa pessoa, né? Para o narcisista? Quando as consequências começam a vir. Pessoas começam a se afastar, as coisas relacionais não começam a dar certo. Então ele começa... E, cara, ficar fugindo sempre de não sentir dá muito desgaste psicológico. Muito. Porque você tem toda hora que tá se protegendo. Então, imagina o seu estado psicológico em função de se proteger e não de viver.
A vida não é sobre andar com um monte de armadura. Principalmente na nossa sociedade. A vida é sobreviver. Ter experiências boas, agradáveis, ruins. Você lidar com aquilo. E ter... Agora, imagina a pessoa vivendo excessivamente em pró de manter a sua armadura em pé. Cara... Nossa, é horrível. É horrível. A pessoa, ela não vive, né? Não vive. Ela Parece vive. que você separou um mundo Exato. de um outro mundo da pessoa. Né? É a proteção do mundo dela, dessa armadura. Do mundo qual ela quer viver sem sentir determinadas coisas. Sim, sim. Fez sentido essa? Nossa, demais. Assim, só pra falar, né, Tem que rapidinho. fazer mais isso. Ó, Mais então, 25 perguntas. Tem mais 5 pra ele terminar. Ó, expectativas irracionais, tratamentos especialmente favorável, é explorador em relações interpessoais, tira vantagem dos outros para atingir os próprios fins, que é uma das características, né, dos pontos, carece de empatia, reluta em reconhecer e identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. Então, ele não reconhece sentimento, ele tem dificuldade. Ele não enxerga o outro como pessoa. É difícil. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Tá. Mas eu acho que fica mais no primeiro aí, né? Talvez. Eu não entendo muita coisa, mas eu ficaria com o primeiro. Se fosse uma prova. Se fosse uma prova, Eu ficaria com o primeiro. ele sentiria inveja. É. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Lembrando, vou colocar uma coisa aqui que o DSM também trata, né? Lembrei. Quando a gente fala de comportamentos, atitudes arrogantes e insolentes, às vezes a gente compara muitas... Sabe, a pessoa que é muito rica, às vezes eles têm uns comportamentos meio arrogante, insolente, né? Mas não é isso. Isso não quer dizer que é narcisista, tá? Às vezes ele só tá sobre... trouxa mesmo. Às vezes só tá sobre demanda das regras e do direito dele, tá? Mas às vezes não é sobre isso. Às vezes até tá? defendeu o patrimônio dele, Sim, às vezes sofreu já algumas coisas. Não é sobre... Entendeu? Só pra deixar bem claro. Isso que você comentou eu acho muito interessante, porque, de verdade, aqui a gente pontuou 9. E com certeza as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo agora, elas podem... Nossa, eu conheço fulano. E às vezes, isso é sério. Mas a gente não sabe a vida toda da pessoa, então, mas tem que às tomar vezes cuidado. a pessoa ela pode julgar uma outra... Isso é sério. Às vezes a pessoa ela tá ouvindo e fala assim, nossa, aquela pessoa é invejosa. E daí ela pode julgar que a outra pessoa é narcisista. Corrige isso, porque existe... Não é isso. Assim. Exatamente. Precisa de várias validações, várias características, vários comportamentos, não somente esse, é um conjunto de comportamentos excessivos, funcionais para aquela pessoa que começa a ter prejuízos. Eu digo isso porque senão a pessoa ela vê, daqui a pouco o termo narcisista começa a disparar isso. Não é isso, não. Não. Sabe o que é interessante você estar falando? Assim, não sei se você já acabou os pontos aí. É os 9, acabou. Beleza, então. Isso. Uma coisa interessante que você pode nos explicar também Tá, eu entendi os 9 pontos. Show de bola, tranquilo. Pergunto, como que o narcisista vai... Eu penso que ele não vai se identificar com isso. Vamos lá. Às vezes se identifica, é difícil. Mas você vai entender o que eu vou dizer. Porque, você me corrige, tá? Geralmente, na minha ignorância, que eu vou dizer agora, eu vejo que o narcisista não procura terapia. Porque... É muito difícil. Tá. Por isso que eu tô perguntando. Se é muito difícil ele procurar uma terapia, e isso a gente só encontra numa terapia, como que ele vai se identificar? Assim, ele procura e ele acaba chegando, né? Não, ele acaba sim chegando. Lembra que eu falei dos níveis? Quando chega muito extremo e as consequências começam a vir. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Ele começa a se questionar, por que eu sou assim? Por que eu tenho... Porque lembra que existe um cansaço psicológico? Se proteger demanda esforço. Pô, imagina lá atrás, se proteger de bicho, Nossa, demanda muito... Se proteger demanda muito esforço. Psicologicamente, mais ainda. Então, ele vai procurar, entendeu? Então, ele vai procurar... E aí, a gente vai entender, começar a entender o que ele proporciona para as pessoas. E o psicólogo vai falar e vai chegar e vai falar assim, cara, quantas e quantas vezes eu chego para o meu paciente, muitas vezes eu falo assim, não,
É isso, eu concordo com esse seu sentimento, você fez certo diante dessa situação. Mas em muitos atendimentos eu falo assim, ó, não gostei do jeito que você falou com ele. Você acha que isso é certo? Se você tivesse feito comigo, eu não gostaria, não. E normalmente essas pessoas acabam fazendo com o próprio psicólogo. E o psicólogo, ele vai falar assim, vem cá, não sei se alguém já falou isso pra você, mas não gostei do jeito que você falou comigo, não. Ele não gosta de ser repreendido, né? Entendeu? Não gostei do jeito que você falou comigo. Pergunta. Entendeu? E aí, na sociedade... Cara, qual foi o dia, ô Gabriel, Ricardo, qual foi o dia que alguém chegou pra vocês e falaram assim, vem cá, não gostei do jeito que você falou comigo? Foi ontem à noite. Você casou, né, velho? Você casou, né, cara? Não, foi da minha mulher. Não, vai dizer que é fácil alguém... Não, é ruim. Imagina, é terrível, é ruim. Não, eu tô dizendo, é comum. Não é comum. Não é comum. Cara, é muito difícil alguém chegar pra outra pessoa e ter a coragem de falar, eu não gostei do jeito que você tratou. Pra pessoa é até um espanto. Eu posso dar um exemplo? Oi, Eu conversei com o demais. Gabriel ontem. Não vou falar o contexto. Imagina. Não, eu dei um exemplo com o Gabriel ontem. Eu chamei ele pra conversar, cara. Assim, nesse contexto. A gente teve, no bom sentido, uma brincadeira agora. Vai expor? Não. A gente teve uma DR ontem, cara, assim, eu e o Gabriel. Cara, e foi muito legal. Foi. Não é de verdade? Óbvio, por exemplo, que eu não sei, a gente conversou, tudo bem certinho. Mas eu entendo o seguinte que você está dizendo. Para quem está ouvindo, é ruim. Para quem está ouvindo, deve ser ruim. Eu não sei se é essa palavra. Para quem não é narcisista, já é ruim. Ouvir algo Sim. Que de fato é ruim. Agora, você imagina para um narcisista. Nossa. Você entende? Sim, dói por dentro. Exatamente. Então, assim... E o tratamento começa aí. Eu tenho vários questionamentos na minha cabeça agora. Não, depois que Wesley falando, ele fala uma coisa, você cria 30 perguntas. Aqui nesse contexto aqui, Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta então. Então, narcisista, não geralmente, mas devido às proporções aí, ele vai procurar uma terapia. Ele sendo contínuo na terapia. Sendo contínuo na terapia. O psicólogo ali, psicólogo, identificando 5 desses 9. Beleza. Ele falando para a pessoa que é narcisista. O psicólogo nunca vai falar que ele é narcisista. Não, é isso que eu vou chegar. Tá? Entendi, beleza. O narcisista vai se reconhecer, porque não é possível. Provavelmente. Beleza. Não é essa a palavra, mas a única que vem na minha cabeça agora, tá? Tem cura? Tem, cara. Então o narcisismo não tem cura. Tem. É assim. Não é cura, não é essa palavra, tá? Tem melhorias. Tem, cara. A cura talvez é uma palavra muito forte. É muito forte, mas assim, melhora. Melhora. Tem medicação, né? Porque a gente tem. Medicação? Não sabia, não. Porque nós estamos falando. Vamos lá. Nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Sim. Certo? Então nós estamos falando de humor também. Então nós. Nossa, isso é seríssimo. Com algumas coisas, junto com a terapia e junto também, eu nunca descarto, né, o uso da medicação. Somente com a terapia dá muito também certo. Mas às vezes a pessoa fala assim: Wesley, mas não tem o medicamento? Tem, passa no psiquiatra, ele vai te dar uma medicação. Não que vá ser crucial, mas vai ajudar no processo, né? Então, sim, ele minimiza os sintomas e tem... vamos lá. A psicologia, ela trabalha com utilidade. O quanto aquilo pode ser útil para a vida da pessoa e ter uma melhoria, né? É sobre saúde. Ter convivência com os outros sem ter desgaste psicológico. Então, sim... Poxa, ele vai chegar no consultório, primeiro vai ser feita a análise funcional, sim. Vai ter todo o momento, vamos identificar realmente como que a pessoa ela funciona e vai por mim. Em sessão ela vai trazer. Porque se ela age lá fora, ali vai trazer. Réplica, né, e aí nós vamos... Isso é só um exemplo. Olha, não gostei da forma que você falou comigo. Não gostei dessa brincadeira. Né? Porque eu sou especial. Você é especial pra mim, mas não quer dizer que você possa ser especial pra todo mundo. Nossa, é duro escutar isso, né?
Porque o mundo não gira em torno daquela pessoa. Ela é especial. Exemplo. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Eu amo todos os meus pacientes. Ah, mas você não ama? Amo todos. Eu decidi e escolhi amar todos. Porque eu amando todos, eu consigo entender o que eles passam. E a partir daí eu começo a, junto com eles, tomar decisões diferentes do que eles já tomaram na vida. Porque eles chegam em consultório já com teste. Já viu aquele negócio? Ah, eu vou testar, vou ver se dá certo. A vida, as pessoas vão falando, vou testar e ver se dá certo. Eles chegam no consultório falando assim, ué, já testei de tudo. A maioria das pessoas chegam na clínica de psicologia e falam assim, já testei de tudo. Talvez você seja a minha última opção. Eu falo, então tá. Eu passei por isso essa semana, só que é outro contexto, na verdade, né? Sendo como última opção mesmo. Chegou uma mulher, descarregou. Sim. Descarregou. E ela fez assim, tá aqui esse vaso quebrado, conserte. Em 15 minutos. Oi. Eu falei assim, não, eu falei assim, não tem como consertar, que eu não tenho resposta para tudo. Quem tem que consertar é você, eu tô aqui para te auxiliar. Eu fui explicando, enfim. Eu entendo muito essa questão aí também, porque guardadas as devidas proporções, as pessoas chegam na gente com o pior. Mas você vê que não é sobre o vaso. Não é, exatamente. É sobre como ela quer se sentir, como ela se sente com o vaso quebrado. Foi o que eu falei exatamente. Cara, de coração, cara. Exatamente assim, não é sobre o vaso. É sobre o seu sentimento. Não é sobre o vaso. O vaso, a gente leva, eu vou lá, eu até brinquei, eu coloco super bom, a gente vai com... Mas e o seu sentimento em relação a isso? O vaso é a materialização de um sentimento. Isso. Nossa, caramba. Eu sou muito bom, cara. Você entendeu que quando nós falamos... Isso é muito bom. Mas você entende? É exatamente isso, cara, que faz todo o sentido. A pessoa ela não quer sentir com o vaso quebrado. Ela não quer se sentir... Quebrou o vaso. Nossa, é ruim. Beleza. É ruim mesmo. Mas ela nega o sentimento de se sentir ruim porque quebrou. Sabe aquelas pessoas que quebram as coisas e se sentem... Nossa senhora, meu Deus, por que eu quebrei? Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Calma. Ela não quer... E aí existem outras coisas também. Reforçadores, punição da sociedade. As pessoas... Nossa, exemplo lá em casa. Quebra alguma coisa, a gente olha um pra cara do outro, No seminário era o seguinte, no seminário você quebrava um copo, você tinha que comprar uma dúzia. Nossa, que é uma punição. Verdade. Bem punitivo, você né? Quebrava um copo. Nossa, Valdomiro, quebrou um copo aí, velho. Tem que comprar 6 copos agora. Valdomiro fala desse jeito. Queremos você aqui de novo, hein? Mas é interessante essa questão da punição, enfim. Você falou finalizar ainda. Nenhum. Vamos finalizando. 4. Tá. Finalizando. Falou? Tá. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Tá, resume. Resume é 7 em 1. Não. A primeira, eu vou fazer as perguntas, aí você pode fazer respostas rápidas ou não. Eu fiquei na dúvida se o narcisista, em algum momento, para tirar proveito de si, tirar proveito das coisas para si mesmo, ele se faz de vítima ou não? Não. Sempre sou o cara. Não, ele não se faz de vítima. Nenhum momento. Não. Legal. Porque ele não se considera como vítima. Beleza. Tem só 6. Cara, porque ele é a vítima. Ele é a vítima de muitas coisas, o qual ele chegou àquela condição também. Mas ele não se reconhece como vítima, mas ele é também. Vítima eu tô dizendo, quando eu falo vítima, eu tô falando vítima do ambiente o qual ele viveu, das condições o qual ele passou, nessas condições. Mas eu digo, ser vítima, exemplo, da situação para tirar proveito de algo. Ele não consegue ver que ele tá sendo vítima. Lembra que é da armadura? Como que ele vai se enxergar como vítima? E daí ele vai estar criando um espaço e falando gigantesco, falando assim, não, eu sou vítima. Não, eu não sou vítima. Não, eu sou o cara. Não existe isso. Próxima pergunta é: a pessoa narcisista ou próximo disso, ela tem consciência do mal que ela faz, dos exemplos que a gente conversou? Cara, sim, não. É um meio termo aí. Não dá pra... essa é um contexto... Ela não faz de causa pensado. Ela não faz de causa pensado. Eu acho. Né? Mas
ela vai vendo que ela tá fazendo mal pra pessoa. Mas é que nem é aquilo que eu falo pra você. Com as consequências, ela vai vendo que ela tá fazendo mal pra outras pessoas com o decorrer do tempo, né? Só que ela continua emitindo um comportamento. Você entende? Ah, mas poxa, por que a pessoa continua emitindo aquele comportamento sabendo que tá fazendo mal? Às vezes não tá sabendo mal. Às vezes não tá. Às vezes a consequência não chega, entendeu? Exemplo, ele fez mal pra mim. Eu falo assim, eu não gostei. A maioria das pessoas não falam que não gostou. A maioria das pessoas, o que acontece? Começa a se afastar. O se afastar, você entende que o se afastar hoje, a consequência ela é mais demorada? A pessoa vai falar assim, ué, mas por que fulano se afastou de mim? Nossa, agora que eu percebi, já faz 3 meses, 4 meses que a pessoa já não vem aqui em casa, já não me procura mais. Não manda uma mensagem, nada do tipo. Ou nada do tipo. Então, às vezes, é longo prazo. E às vezes a pessoa ela pode se afastar e ela coloca uma outra pessoa para não ter aquele sentimento. Eu não quero sentir, então, tipo, se eu colocar outra pessoa pra não fazer com que eu sinta determinada coisa, pra mim tá tudo ótimo. Parecia que meio pessoal essa pergunta. Não, pro povo. Acho que essa pergunta acho que você respondeu ao longo da conversa, que é qual o impacto psicológico em conviver com essa pessoa. Gigantesco. Impacto psicológico, só colocar mais acho que você não respondeu essa. Tá, mais um adentro. Né? A pessoa que convive com ela precisa também de muita ajuda. Tá? Muita terapia. Por exemplo, nesse do relacionamento que você disse. Sim, relacionamento, famílias que convivem. Existem pessoas narcisistas que ele é o ponto principal. Então, a estrutura de muitas pessoas estão em volta daquilo. Em volta da pessoa. Se nós tirarmos esse estímulo, se essa pessoa do nada morre ou falece, você vai ver que esses eventos punitivos que envolve, as pessoas começam meio que ter uma tranquilidade na vida. Às vezes, já viu aquelas pessoas falando, nossa, ainda bem que fulano morreu. Mas é bem legal mesmo. Não tô falando que ela... Você falou que as pessoas é bom morrer, mas tá gravado. O corte que vai... Não é isso, eu estou dizendo que em determinadas situações, aquele evento é tão punitivo que a pessoa fala assim, meu Deus, sabe que cara, nossa senhora, eu não desejo que ele morra, mas se ele morrer, eu tenho certeza. Você já viu aquelas pessoas que falam isso? Eu tenho certeza que vai melhorar muito a minha vida. Isso acontece muito em atendimento, irmão. Você sabe disso. Atendimento, né? As pessoas vão fazer, como é que é? Confissão, né? Confissão, direção espiritual, acontece muito, as pessoas partilham muito isso. Solta aquele peso, né? Cara. Peso. E aí, e aí a gente tem... respondeu? Demais. Tá. Tá bom, vai arrebenta, irmão. Mas aqui você respondeu, existe cura. Mas Wesley, ainda voltando nessa pergunta, qual o impacto psicológico de conviver? Tipo assim, hoje, em exemplo, a pessoa convive diariamente. É psíquico, é emocional, a pessoa muda o agir. Cara, eu tenho pessoas que convivem com pessoas narcisistas e chegam em consultório que elas são a culpada, cara, de tudo. Elas internalizam todo esse sentimento, esse pensamento, e elas acabam sendo, que é o fusionar, né? Essa fusão de sentimento com tudo que viveu com a pessoa. Então, tipo, isso não só no narcisismo. Em várias condições, o qual a outra pessoa coloca a culpa no outro. E aí entra a questão da responsabilidade. Ela não se responsabiliza pelo que está acontecendo, coloca a culpa no outro, porque se ela se responsabiliza pelo que está acontecendo, ela tem que sentir. Era a pergunta. Entendeu? Se ela se responsabiliza pelo que está acontecendo, ela tem que sentir. Então ela não vai se responsabilizar. Então ela não se responsabilizando, ela coloca a culpa em alguém. Colocando culpa em alguém, a outra pessoa vai falar assim, meu Deus do céu, e aí? Eu sou um monstro. Eu sou um monstro, eu sou uma culpada. E aí você vai ver o contexto da pessoa. Não tô dizendo que ela é um anjinho e tal, mas eu tô dizendo que a vida da pessoa é totalmente diferente. Ela demonstra em sessão uma outra pessoa.
uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa que escuta o psicólogo, uma pessoa que tem traços de flexibilidade. Só que daí quando chega, ela chega em um traço de inflexibilidade porque outra pessoa colocou nela. Respondeu. Nossa, importantíssimo você ter falado isso. Entendeu? Porque gera na outra pessoa que eu me fecho, aí a outra pessoa ela cria um escudo que eu sou muito ruim. E pra sair disso, cara, Nossa, só Deus sabe a energia que é. Cara, só Deus sabe a energia que é pra sair disso, cara. É meio triste de dizer, mas as pessoas chegam no consultório e elas são tristes porque elas se sentem tristes, elas vivem uma tristeza e elas se fusionam com aquilo que não é dela. Não é dela, cara. Ela tá triste, ela passa por situações ruins. Olha que estranho, porque a pessoa... Nossa, ó, a gente tem aqui o mundo dos sentimentos. Aqui desse lado a gente tem o mundo do narcisista e aqui o cara ele consegue, o cara ele consegue no mundo dele que ele faz a armadura tirar a vida de uma outra pessoa, não na morte, mas tirar os sentimentos, porque a outra pessoa acaba se fechando. E isso daí é em todo mundo em volta, cara. Que louco isso. Exatamente. É doido isso. Mas lembrando, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem transtorno, certo? E não coloca, as pessoas colocam, aquilo é narcisista, então coloca como uma pessoa ruim, uma pessoa desprezível, uma pessoa... Não que ela não seja, mas eu quero dizer que esse ódio é devido a um transtorno, é devido às condições, ela faz parte também do mundo. Entende? Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Mesmo com a vontade de esganar, e eu acolho. Eu falo, você tem todo o direito de querer esganar essa pessoa. Você tem todo o direito de sentir isso dessa pessoa. Faz um jiu-jitsu, faz uma capoeira e arrebenta. Acho que a próxima pergunta, eu não sei se eu posso fazer. Faz. Tá. Eu já até sei qual que é a próxima pergunta. Vou tentar elaborar para as pessoas não tentar cortar a pergunta, tá? Tá. Uma pessoa narcisista. A gente fez uma construção dela, desde de reborn pequena até uma pessoa em crescimento, né? Ela ficou... A gente identificou pontos muito importantes, tanto negativamente, alguns pontos positivos de crescimento ali. Beleza. Essa pessoa ela, narcisista, ela possivelmente ela pode almejar algum cargo com poder para se proteger mais ainda, porque ela tem um poder. A pergunta... Caraca. Calma, Vocês só me colocam... A pergunta essa pessoa narcisista pode se disfarçar espiritualmente ou com bondade? Nossa, cara. Tá, deixa eu tentar entender. O que você está querendo me dizer é que uma pessoa... Narcisista. Talvez ela seja narcisista, mas não tenha ainda diagnóstico. Isso. Perfeito. Não é uma pessoa... Tá, quero que entenda. Não é uma pessoa... Aqui a gente está falando de um contexto... Eu entendi, em geral. Geral. E não somente em cargos. Tá. Padre, pastor, bispo, presbítero. Tá. Entendeu? É assim, vamos lá. Normalmente... Não posso falar normalmente, mas vamos lá. Há uma probabilidade, vamos lá, bem legal, não há? Vamos pensar o seguinte. Exemplo, eu já fui, né? Eu já fui aspirante do Exército. Tá? Não parece, mas já fui das Forças Armadas. Ter uma farda e ter uma profissão, certo? Não me resguarda de sentir muitas coisas. Eu não tenho uma segurança. Então eu não estou dizendo que as pessoas que têm esses cargos, elas são. Mas normalmente também não, mas é mais possível a pessoa que seja narcisista, ela buscar esses cargos. Porque a gente está falando de escudo, não está? Sim. Se eu for uma pessoa comum, o escudo não é mais frágil? Eu não vou estar suscetível à bordoada e me rementar? Exatamente. Pensa comigo. Não, vamos construir junto. Sim. Tá?
Não é mais fácil? Um soldadinho Não, ali, né? mas o soldado ainda tem a farda. O que eu tô querendo dizer eu sou comum, sou normal na sociedade, vivo, tenho meu emprego, ok. Entendeu? É isso. Agora, se eu tenho um cargo, eu tenho uma farda, eu tenho uma estrutura, eu não tô dizendo que ela não possa ter, por favor, não é isso. Mas é mais fácil dela se proteger, não é? Sim. Por conta desse poder, né? Vamos lá. Um juiz não é mais fácil de proteger do que um civil? Bem mais. Um civil. Você entendeu o que eu quero dizer? Mais. Então vamos lá. Se nós estamos falando de proteção e se nós estamos falando de armadura, quanto maior o cargo, maior proteção eu tenho. Sou fácil de ser atingido? Sou também. É mais fácil? Talvez sim. Mas eu tenho uma maior proteção. Então, é bem possível que... pode ser que exista... eu não conheço, mas assim, pode ser que tenha pastor, pode ser que tenha padre, pode ser que tenha general, pode ser que tenha presidentes narcisistas, pode ser que tenha psicólogos dentro da posição narcisista. A sociedade pode estar em vários setores narcisistas. Não existe um local específico. Mas... Se a gente falar de proteção, é mais fácil. Mas essa é a construção muito interessante, porque de fato, óbvio tem que ser dito sempre, né? A questão da proteção. Né? A proteção e a questão de que são pessoas capacitadas e boas. São capacitadas. Inteligentíssimas. Sim. Sabe? Por isso que estão nos altos escalões aí, ou pelo menos almejando estar no alto escalão. Interessante a pergunta. Vou dar um exemplo. Talvez, que vocês falaram, né, no padre ou na instituição religiosa. Vou dar um exemplo. Talvez, para mim, vamos supor que eu seja fiel. Talvez, para mim, por eu conhecer o padre Ricardo... E um exemplo, eu vou lá e faço confissão com o padre Ricardo. E eu só tenho acesso ao padre Ricardo na missa e no confessionário. Eu não tenho um acesso mais profundo com o Ricardo. Então... Para mim, ele não vai ter prejuízo nenhum. Malefício nenhum. Não vai ter malefício nenhum para mim. Você entende isso? Porque eu vou lá, eu tô recebendo tudo que ele está falando na missa. Eu tô falando do Ricardo, viu? Esse sem vergonha. Nada, velho. Falando dele. Tava indo tão bem. Brincadeira. É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? Então, assim, eu tenho pouco acesso a ele. Agora, talvez as pessoas que o Ricardo trabalha e as pessoas que estão em convívio com o Ricardo talvez percebam e seja muito prejudicial. Entendi. Entende essa relação? Entendo. Então é muito. Tem que analisar e tem que ver, né? Depende da contingência, depende da relação. Tudo depende. Quanto mais próximo de uma pessoa narcisista, calma. Mais vontade de matar tem. Mais difícil é. Mais difícil é. E outra coisa, exemplo, para ter um transtorno narcisista, temos que também retirar outros transtornos. Então temos que desclassificar outros para poder ser. E também não pode ter envolvimento com substâncias. Entendi. Então, exemplo, às vezes uma pessoa tem... às vezes ela tem comportamentos parecidos, só que ela tem envolvimento com certos tipos de substâncias. Então, você entende que é muito meticuloso, tem que analisar bem a vida da pessoa para ver se ela não tem o uso de alguma substância também na vida dessa pessoa, que faz com que ela tenha toda essa mobilização e faça a gente olhar, nossa, ela é narcisista. Na verdade, ela só usa algum tipo de substância. Interessantíssimo. Minhas duas últimas perguntas, cara. O tempo tá correndo contra mim agora. Beleza, gente. As duas perguntas, talvez. Na primeira pergunta, talvez você responda a segunda, mas eu vou fazer. Tá. A gente identificou essa pessoa narcisista. Legal. Vamos supor que o Padre Ricardo, ele é uma pessoa narcisista, eu convivo muito com ele. Tá. O que eu faço quando o que ele fala me prejudica, aquilo que ele fala me machuca, ou aquela parte do relacionamento, a pessoa começa, nossa, por que às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, nossa, é verdade, aquela pessoa começa a falar algumas coisas para mim. O que eu devo fazer? Eu devo confrontar ele? Eu devo responder? O que eu devo fazer? Você tem que seguir os seus valores.
Se algo te machuca e você entendeu que aquilo não foi adequado ele ter dito pra você, você tem que verbalizar. É através da verbalização. Olha, eu não gostei. A pessoa narcisista, ele precisa ouvir isso das pessoas. Com certeza, ela tem que ter esses feedbacks instantâneos, né? Imediato. Olha, eu não gostei do jeito que você tratou. Não gostei da forma que você agiu comigo. E aí, provavelmente, vai ter um impasse, né? Porque ele vai olhar e vai falar assim... Ou, às vezes, vai falar assim, tá bom. Então, se vira com isso é seu. Não faz sentido. Então, já abandona ali também. Entendeu? Mas é muito importante para você começar a verbalizar. Mas, geralmente... Desculpa cortar vocês, mas Gabriel, mas, geralmente, quando esse confronto acontece, a pessoa narcisista, ela se fecha. Ela vai levando. Ela não quer sentir. Ela não quer sentir. Então, assim, quando tem o impacto da represália ali, fala, opa, então aqui eu já não posso levar a procurar, geralmente, eu só vou usar um termo porque eu ouvi esse termo, vai procurar uma outra vítima. Não, você entende que não é uma vítima, né? Não é. Não é exatamente, mas eu ouvi esse termo daquele psicólogo psiquiatra que eu falei pra você, de fato achei um pouco interessante, só que eu sei que não é uma vítima, tá? Mas ela vai procurar uma outra pessoa. Porque aqui eu não posso mais, que já fica ali eu já não consigo mais manipular. Achei interessante. A última pergunta... Tem mais alguma coisa dessa? Não. A última pergunta, que já tem o estúdio aqui, tá olhando já pra mim. Ó, tem essa... que entra junto na resposta. Então, a pessoa narcisista, pelo jeito, ela gosta de controlar ali, ó, isso daqui, né? Sempre no extremo. Bem no extremo aqui, ó, você pode ir em tal lugar. A pergunta quando uma pessoa, por exemplo, num relacionamento ou numa amizade, vamos supor, o Padre Ricardo, ele é uma pessoa narcisista, eu convivo muito com ele, a gente está aqui no podcast e tudo mais, e eu começo a crescer, começo a sair, já saio da asa dele, ele já não tem mais controle. É difícil você sair. Já é difícil de sair. Mas vamos supor que eu começo a confrontar, ele já não consegue ter mais poder sobre a minha vida, e eu começo a sair. Qual que é o sentimento? Ele busca, ele nunca vai ter esse sentimento de culpado que ele é responsável pela sua saída. Não, mas ele não vai chegar a brigar, não vai querer fazer coisas erradas contra. Você tá mal contra você. Você tá falando, né? Já que você está saindo, eu vou fazer tudo mal contra você. Ele pode ocasionar fazer isso em prol da situação se ele estiver saindo como errado. Vou dar um exemplo. Se é isso que eu entendi, vamos ver. Exemplo. Se eu tô tendo uma relação com você, e aí no final da história as pessoas vão entender que eu sou o mal da história e você tá se desprendendo. Eu vou tentar não sentir isso, elaborar uma situação para que as outras pessoas entendam que você é o mal e não eu. É isso. Pode ser que sim. Porque imagina você sair e ele ser o mal da história. Ele vai ter que sentir tudo isso? Mas de jeito nenhum. Nunca nenhum. Então pode ser que ele elabore algumas situações para não dar conta desse sentimento que é dele, é sobre ele. Imagina eu, gerente de RH, a minha equipe do nada simplesmente fala assim, vou pedir as contas. Eu olho e falo assim... E aí todo mundo fala assim, ó... O único culpado é você. Nossa senhora. Aí você acaba com ele. Aí você arrebenta. Entendeu? E eu, como gestor, eu falar... Se alguém fizesse isso, eu falar assim... Sim. Se vocês... Eu olho pro grupo e falo... Se vocês estão falando que querem sair... E que realmente eu não dei suporte... É porque eu sou ruim mesmo. Eu não fui bom o suficiente para vocês. Você entende o nível de abertura? Você entende a de flexibilidade e abertura? Eu não dei conta de dar... eu não dei todo o suporte para vocês. Então, eu não fui bom o suficiente como gerente, como pessoa, para acolher vocês e dar todo o suporte para vocês. E vocês estão certos. Olha aqui. Que diferente. Olha a diferença. Você tem uma abertura pra pessoa. Se todo mundo fala, vou pedir as contas, eu já monto um texto assim, ó. Fulano foi ruim, isso. Tinha problema disso, não deu conta, tava reclamando. Mas o meu trabalho eu fiz.
Bem feito. A pessoa narcisista, para ela ficar assim, ó, pô, eu sou o top, ela pode gerar um sentimento para uma outra pessoa por manter... Eu não errei, eu sou o bom. Claro, aqui. imagina você... Todo mundo tá vendo que você tá tratando mal, errando. Imagina o que vai gerar isso nas outras pessoas. Ódio, angústia, rancor. Tipo assim, nossa, você acha que as pessoas querem sentir da outra pessoa isso? Não. Pô, não é capaz. Ninguém quer sentir um mal ou um rancor da outra pessoa. Não é tão gostoso você olhar para outra pessoa e se sentir bem com ela e vice-versa. Indiferente se é do núcleo familiar ou fora. Se eu ver você na rua, eu falo, nossa, olha que legal o Gabriel, pô, que massa. Mesmo você escolhendo outra área, indo para um outro caminho. Tá tudo bem, é massa, isso é legal. O Gabriel tá vivendo, olha que bacana. Tá vivendo, olha que bacana. Porrada, Gabriel. Eu já terminei minhas 35 perguntas. Vamos finalizando então, meu irmão. Caramba, missa daqui a pouco. Eu me senti num debate eleitoral agora. Pergunta e resposta. Wesley, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pelo seu sim. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos ouvindo, para quem vai ver esse podcast logo logo. Que Deus abençoe muito a sua vida, de coração mesmo. Obrigado pelo carinho, pela presença. Cara, eu acho que abre precedente para Maio para voltar de novo, cara. Porque... Nossa. Não, verdade, cara. São vários... Cara. Tem várias perguntas aqui, cara. Eu acho que foi muito enriquecedor. E aqui é zero julgamento para as pessoas que têm um transtorno, para as pessoas que têm esse escudo. Né? Rezamos para que realmente Deus, né, que pode suportar e pode vencer todo o escudo aí, né, dentro do coração dessas pessoas, elas... conseguem mudar de vida e também encorajando as pessoas que passam por essas pessoas aí, né, buscar também uma direção espiritual, se for o caso, um psicólogo aí para sarar na medida do possível, emocionalmente, espiritualmente. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. E posso deixar meu contato? Pode, não só pode, como deve. Olhando para aquela câmera. Meu contato é o 43 9628 9602. Estou ali no prédio Pietra, junto com uma equipe assim, multidisciplinar, vários psicólogos, psiquiatras, tá? E junto com o Núcleo Evoluir. Tá, então é uma baita de uma equipe ali que eu trabalho junto, né? Sim, sim. E o dia, tem pessoas, se você um dia quiser falar sobre psicologia jurídica, isso eu não faço ideia. E tem psicólogos diante da psicologia jurídica, tem psicólogos tem psicólogos com formação em TEA, né, que é o transtorno do aspecto autista. Então tem psicólogo para várias demandas, entende? Muito mais, né, bem especializado, e para algumas coisas assim, consigo dar conta? Sim. Consigo, né? Entendi. Mas eles têm muito mais estudos, né, em cada área. Legal. Mas seja sempre bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Foi enriquecedor demais hoje aqui, viu? Procure esse menino para você fazer a terapia, que vai te ajudar muito, viu? E antes de finalizar, é muito importante a gente falar sobre isso, porque aqui não... Porque quando a pessoa ela ouve, ela pode às vezes identificar que a gente comenta algo, mas a gente pode falar que todo esse programa foi, hipoteticamente, não especificamente de uma pessoa, entendeu? Exatamente. É só um contexto, é só um contexto geral, mostrar que isso. Então, assim, a pessoa que é muito importante, a pessoa que ouviu esse podcast até o final, às vezes se identifique ou identifique uma outra pessoa e que leve zero julgamento e busque ajuda. E busque ajuda. É zero julgamento. Isso. É zero julgamento. Às vezes a pessoa e às vezes a gente falando aqui, às vezes a pessoa pode se sentir mal ou não. É zero julgamento. É você identificar que às vezes você tem um transtorno, pode procurar um tratamento, e a gente colocou os pontos como identificar, como agir com uma outra pessoa. É importante a gente... Ressaltando isso que você falou, é importante. Eu sempre falo assim, o que eu falo nunca vai ser para te prejudicar ou para te colocar numa posição de baixa ou algo do tipo. Nunca é assim. Todas as nossas falas, a pessoa que está escutando todas as nossas falas, você pode entender e escutar da forma que você quiser. Mas só verbalizando. Nunca foi para prejudicar.
e sim para explicar, para entender. Nunca foi para menosprezar ou algo do tipo, ou colocar numa situação, essa pessoa é ruim. Não é Exatamente. Isso aí. Agora a gente... Amém? Amém. Pode dar a benção? Pode. Mais uma vez, irmão, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Deus o abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até.